Minha filha estava morta. Eu enterrei meu único tesouro há 3 anos, mas naquele domingo, diante do túmulo de Lorena, segurei nas mãos trêmulas uma carta com a letra dela dizendo que estava viva. E alguém me observava das sombras do cemitério. Meu nome é Teresa dos Santos, tenho 62 anos, e a vida me ensinou que o pior sempre pode acontecer. Moro em Belém, no Pará, numa casa que antes era cheia de risadas e agora só ecoa silêncio. Trabalho como costureira há mais de 40 anos. Sempre fui uma mulher simples, de fé e família. Meu marido, Roberto, morreu de infarto há 8 anos, me deixando sozinha com nossa única filha, Lorena. Lorena era minha razão de viver. Cabelos castanhos compridos, olhos cor de mel que brilhavam quando sorria. Formou-se em administração com muito esforço. Eu vendi até minha aliança de casamento para pagar o último semestre da faculdade dela. Consegui R$ 3.200 que faltavam. Valeu cada centavo. Ela conseguiu um emprego bom numa empresa de logística e conheceu Felipe Cardoso, um homem que parecia perfeito. Felipe tinha 38 anos, bonito, bem vestido, sempre com palavras doces. Trabalha como gerente comercial e ganhava bem. Eles se casaram há 5 anos numa cerimônia linda. Gastei R$ 15.000 das minhas economias naquele casamento, querendo que minha menina tivesse o dia dos sonhos. Felipe parecia me respeitar, me chamava de mãezinha e trazia flores nos domingos. Mas 3 anos atrás, meu mundo desmoronou. Era uma quinta-feira chuvosa de novembro, quando a polícia bateu na minha porta. Dona Teresa, lamentamos informar que sua filha Lorena sofreu um acidente de carro na rodovia BR-316. Ela não resistiu. Meu coração parou. Simplesmente parou. Caí de joelhos no chão da sala, soltando um grito que parecia vir de um animal ferido. Não, não, não! Minha Lorena, não! Felipe chegou logo depois, os olhos vermelhos, destruído. Fizemos o reconhecimento do corpo juntos. O rosto dela estava desfigurado pelo impacto, mas os cabelos castanhos, o sinal de nascença no pulso esquerdo, era ela. Tinha certeza, o enterro foi no cemitério Santa Isabel. Choveu tanto naquele dia que parecia que o céu chorava comigo. Gastei mais R$ 8.500 num caixão digno e numa lápide de mármore com os dizeres: Lorena Tavares dos Santos Cardoso, filha amada, para sempre em nossos corações, 1991-2022. Desde então, todo domingo sem falta, eu visitava o túmulo dela. Levava flores brancas, suas favoritas, conversava com ela, contava meu dia, chorava. Felipe ia comigo nos primeiros meses, depois começou a faltar. Disse que era doloroso demais. Entendi. Cada um lida com a dor do seu jeito. Hoje, domingo, 23 de outubro de 2025, acordei às 6 da manhã como sempre. Vesti meu vestido azul simples, prendi meu cabelo grisalho num coque e peguei o ônibus para o cemitério. Comprei lírios brancos na floricultura da entrada por R$ 25. Era um dia nublado, com aquele calor úmido típico de Belém. Quando cheguei ao túmulo de Lorena, gelei. Havia um buquê de rosas vermelhas frescas já depositado ali. Estranhei na hora. Quem teria vindo antes de mim? Aproximei-me devagar e vi um envelope branco entre as flores. Com mãos trêmulas, peguei o envelope. Tinha meu nome escrito: Para Teresa dos Santos. Abri com o coração disparado. A letra. Meu Deus, a letra era de Lorena. Reconheci na hora aquela caligrafia delicada, com os S curvados de um jeito único que só ela fazia. Li uma vez, 2, 3. Mãe, estou viva. Não confie em ninguém. Minhas pernas bambearam. Sentei no chão de mármore, ofegante. Isso era impossível. Eu vi o corpo. Virei o papel com dedos trêmulos e havia um endereço. Rua das Acácias, 847, Bairro do Marco. Me encontre às 23h55 de hoje. Venha sozinha. Sua vida depende disso. Com amor, Lorena. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Minha filha estava viva? Como? Por quê? Minha cabeça girava com 1000 perguntas. Guardei a carta rapidamente na bolsa e me levantei, atordoada. Foi quando senti aquela sensação de ser observada. Virei-me devagar e vi uma silhueta masculina atrás de um mausoléu a uns 20 metros. Alto, de boné escuro e óculos de sol. Quando percebeu que eu o tinha visto, desapareceu rapidamente entre os túmulos. Meu sangue congelou. Antes de você descobrir comigo o que está acontecendo,
Me ajude deixando seu like neste vídeo e se inscrevendo no canal para não perder nenhum capítulo dessa história. E me conte nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber quem está acompanhando essa jornada comigo. Corri do cemitério como se o diabo estivesse no meu encalço. Meu coração de 62 anos batia tão forte que achei que fosse explodir ali mesmo. Peguei o primeiro ônibus que passou, sem nem olhar o número da linha. Precisava sair daquele lugar, longe de quem me observava. Sentei no fundo do ônibus lotado, apertando a bolsa contra o peito onde estava a carta. Minha mente era um turbilhão. Lorena viva? Como isso era possível? Eu mesma identifiquei o corpo há 3 anos, mas aquela letra, não tinha dúvida, era dela. Minha filha tinha uma forma única de escrever, herdada de mim que ensinei desde pequena. Desci no ponto perto de casa, as pernas ainda bambas. Moro numa casa simples de 2 quartos na Sacramento, um bairro tranquilo de Belém. A casa que comprei com Roberto há 35 anos, por R$45 mil, que na época foi toda a nossa economia. Hoje vale uns R$280 mil, mas nunca venderia. Cada canto guarda memórias. Entrei em casa trancando bem a porta. Fui direto para a cozinha. Precisava de um chá de camomila para acalmar os nervos. Enquanto a água fervia, tirei a carta da bolsa e li de novo, e de novo, e de novo. Cada palavra gravada na minha mente. Não confie em ninguém. Essas palavras me arrepiavam. Ninguém significava o que exatamente? Felipe? Minha irmã Conceição? Meus vizinhos? A polícia? Por que Lorena fingiria a própria morte? E quem era aquele homem me vigiando no cemitério? Peguei meu celular velho, daqueles com teclas, e quase liguei para Felipe. Quase. Mas algo me deteve. A voz da minha filha ecoava na minha cabeça. Não confie em ninguém. Se Lorena estava escondida há 3 anos, tinha um motivo muito grave. E se Felipe fazia parte disso? Comecei a recordar detalhes que na época ignorei, cegada pela dor. Após o enterro, Felipe ficou apenas 2 meses me visitando. Depois sumiu completamente. Disse que tinha conseguido uma promoção em São Paulo e precisava se mudar. Deixou a casa onde morava com Lorena, levou tudo. Nem me deu um endereço fixo. Nos primeiros 6 meses ligava de vez em quando. Depois, silêncio total. Há quase 2 anos que não sei dele. Na época, achei que era a dor que afastava ele de mim. Afinal, eu era a mãe da mulher morta. Mas e se fosse outra coisa? E o acidente? Nunca me deixaram ver o carro batido. Disseram que estava destruído demais, que seria traumático. O corpo de Lorena estava tão desfigurado que mal consegui olhar. Reconheci pelos cabelos, pelo sinal no pulso, pela aliança que eu mesma tinha dado de presente. Mas e se... Não, Teresa, você está ficando louca. Vi minha filha morta. Mas viu mesmo? Uma voz interior insistia. Passei o dia inteiro naquela agonia. Não comi nada, só tomei chá. Liguei a televisão, mas não prestava atenção em nada. Às 18 horas, minha irmã Conceição me ligou. Ela mora em Ananindeua, cidade vizinha, e nos falamos toda semana. Teresa, tudo bem? Sua voz está estranha, ela disse preocupada. Quase contei sobre a carta. As palavras subiram pela garganta, mas algo me segurou. Não confie em ninguém, nem na própria irmã? Estou só cansada, Conceição. Dia pesado. Menti. Conversamos brevemente e desliguei. Olhei o relógio. 18h27. Ainda faltavam mais de 5 horas para o encontro. 5 horas que pareceriam 5 anos. Fui ao quarto que era de Lorena e que mantive intocado desde sua morte. Tudo estava como ela deixou. Roupas no guarda-roupa, livros na estante, perfume na penteadeira. Gastei R$1.200 por ano, pagando uma faxineira para limpar esse quarto uma vez por mês. Era meu santuário, meu pedaço de Lorena. Sentei na cama dela e chorei. Chorei de esperança, de medo, de confusão. E se fosse uma armadilha? E se alguém estava brincando cruelmente comigo usando a morte da minha filha? Mas e se fosse real? E se minha Lorena realmente estivesse viva? Às 20 horas, decidi me preparar. Vesti uma calça jeans escura e uma blusa preta de manga comprida. Calcei tênis de corrida que tinha há anos. Peguei minha bolsa pequena. Coloquei R$500 em dinheiro que tinha guardado, meu documento, o celular. Hesitei. Depois peguei uma faca de cozinha pequena e enrolei num pano. Nunca se sabe. Às 22h30, saí de casa.
Chamei um táxi porque ônibus àquela hora seria perigoso e eu precisava chegar no horário exato. O taxista, um senhor de uns 50 anos, foi simpático. Rua das Acácias, bairro do Marco, informei. Tem certeza, dona? Aquele lado é meio deserto à noite, ele alertou. Tenho certeza. A corrida custou R$ 38. Enquanto cruzávamos Belém, olhava pela janela as ruas conhecidas. Minha cidade, minha vida inteira. Nunca imaginei que aos 62 anos estaria vivendo algo assim. Chegamos à Rua das Acácias às 23h35. Era uma rua escura, com poucas casas, algumas abandonadas. Árvores altas faziam sombras sinistras sob a luz fraca dos poucos postes funcionando. Quer que eu espere? O taxista perguntou, claramente preocupado. Não precisa, respondi, descendo do carro. Ele hesitou, mas foi embora. Fiquei sozinha naquela rua deserta. O número 847 era uma casa antiga de 2 andares, com a pintura descascada e o portão enferrujado. Todas as luzes estavam apagadas. Olhei meu celular. 23h42. 13 minutos para o horário marcado. Encostei-me num poste próximo, observando a casa. Meu coração batia descompassado. Cada segundo era uma eternidade. Em 3h50. 5 minutos. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi a mesma silhueta do cemitério. Alto, boné escuro, óculos de sol mesmo à noite. Ele parou a uns 10 metros de distância. Quem é você? O que quer? Gritei, minha voz tremendo. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, me observando como um predador observa a presa. Fala! Quem é você? Insisti. Silêncio. Então ele deu um passo na minha direção. Sem pensar, corri até o portão da casa 847 e empurrei. Estava aberto. Entrei correndo e tranquei atrás de mim. Olhei o celular. 23h55. Hora exata. A casa estava completamente escura por dentro. Acendi a lanterna do celular. Lorena? Chamei baixinho. Lorena, sou eu, mamãe? Nada. Apenas silêncio e escuridão. De repente, uma luz forte se acendeu no andar de cima. E ouvi uma voz. A voz dela. Mãe, suba, rápido. Minhas lágrimas jorraram. Era Lorena. Minha filha estava viva. Subi aquelas escadas velhas tão rápido quanto minhas pernas de 62 anos permitiam. Cada degrau rangia sob meus pés, mas não me importei. Minha filha estava viva. 3 anos de dor, 3 anos chorando sobre um túmulo vazio, 3 anos de solidão absoluta, e ela estava ali, em algum lugar naquela casa. Lorena! Lorena, onde você está? Gritei entre soluços. Segunda porta à direita, mãe. Tranque atrás de você. Cheguei ao corredor do 2º andar. Havia 3 portas. Abri a segunda à direita e congelei. Ali estava ela, minha filha, Lorena. Mas não era a Lorena que eu lembrava. Ela estava mais magra, muito mais magra. Os cabelos castanhos compridos agora eram curtos e tingidos de loiro escuro. Usava óculos que nunca precisou. Tinha uma cicatriz nova no rosto, do lado esquerdo. Roupas simples, sem maquiagem. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3. Mãe, sua voz saiu embargada. Corri e a abracei com força de quase quebrar os ossos dela. Choramos juntas, abraçadas, por longos minutos. Meu corpo tremia inteiro. Ela estava viva. Meu bebê estava vivo. Como? Por quê? Lorena, eu enterrei você. Eu vi seu corpo. Explodi quando finalmente nos separamos. Ela limpou as lágrimas e me guiou para sentar numa cadeira velha. O quarto era quase vazio. Uma cama, 2 cadeiras, uma mesa com laptop. Parecia um esconderijo temporário. Mãe, precisa me ouvir e não me interromper até eu terminar. Cada minuto aqui é perigoso, ela disse com urgência. Concordei, segurando suas mãos magras. Há 3 anos, descobri que Felipe estava envolvido em algo terrível. Ele não era gerente comercial comum, mãe. Felipe trabalhava para uma organização de lavagem de dinheiro. Milhões de reais passavam pelas empresas fantasmas dele. Eu descobri por acidente. Meu sangue gelou. Estava organizando papéis em casa e achei um HD externo escondido no fundo do armário dele. Curiosa, conectei no meu notebook. Mãe, tinha tudo ali. Planilhas com valores, 4,5 milhões em transações ilegais, nomes de pessoas importantes, políticos, empresários, até policiais. Registros de suborno que somavam R$ 890 mil só no último ano. Deus do céu,
Murmurei. Fiquei apavorada. Não sabia o que fazer. Tentei confrontar Felipe. Mãe, foi o maior erro da minha vida. Ele ficou tranquilo demais. Disse que ia resolver. Naquela noite, percebi que estava sendo seguida. Um carro preto me acompanhava para todo lugar. Lorena se levantou e caminhou até a janela, espiando pelas cortinas rasgadas. Entrei em pânico. Copiei tudo do HD em 3 pendrives diferentes. Escondi um no seu quintal, enterrado perto da mangueira. Você precisa recuperá-lo. Outro mandei pelo correio para mim mesma em nome falso na agência dos Correios da Avenida Presidente Vargas. O terceiro guardei comigo. Então fui até uma delegacia. Você denunciou? Tentei. Mas o delegado que me atendeu... Mãe, quando falei o nome de Felipe, vi o rosto dele mudar. Ele disse que ia investigar. Saí de lá e soube que estava morta. Se até a polícia estava envolvida, eu não tinha para onde correr. Minha cabeça girava. Meu genro era um criminoso, um lavador de dinheiro, e tinha tentado matar minha filha. O acidente... Comecei. Não foi acidente. Foi uma tentativa de assassinato. Felipe me chamou para jantar naquela quinta-feira. Disse que precisávamos conversar. Eu, idiota, aceitei. No caminho percebi que estava sendo seguida pelo mesmo carro preto. Acelerei, tentei escapar. Eles me fecharam na BR-316, me forçaram a sair da pista. Capotei 3 vezes. Mas o corpo... Havia outra mulher no carro com eles, mãe. Uma mulher com físico parecido com o meu. Eles devem ter a matado e colocado no meu carro antes dos bombeiros chegarem. Desfiguraram o rosto dela de propósito. Quando acordei no hospital, um hospital clandestino, um homem estava ao meu lado. Não era da organização de Felipe. Quem era? Ele se apresentou como Paulo, agente federal infiltrado investigando a mesma rede. Disse que me observava há semanas. Sabia que eu tinha copiado arquivos. Me fez uma proposta. Ele me tiraria de Belém, me daria nova identidade e proteção. Em troca, eu daria a ele os pendrives e testemunharia quando chegasse a hora. Aceitei. Qual escolha eu tinha? Lorena voltou a sentar perto de mim, pegando minhas mãos. Paulo falsificou meu atestado de óbito. Ele tinha contatos, mãe. Pagou 15 mil reais para um médico legista corrupto declarar aquela mulher como sendo eu. Colocou minhas digitais no sistema como se fossem dela. Foi tudo arquitetado. Mas por que não me contou? Por que me deixou sofrer 3 anos? Explodi em lágrimas. Para te proteger. Mãe, não entende? Se eu falasse com você, Felipe descobriria. Ele te usaria para me achar. Precisava que todos acreditassem que eu estava morta, incluindo você. Sua dor precisava ser real para convencer todos. Foi a coisa mais difícil que já fiz, te ver chorar no meu funeral, sabendo que eu estava viva. Você estava lá? De longe, disfarçada. Vi você desabar no cemitério. Quase corri até você. Paulo me segurou. Disse que se eu revelasse, nós 2 morreríamos. Fiquei em silêncio, processando tudo. Minha filha tinha sacrificado 3 anos de vida. Me tinha feito sofrer a pior dor do mundo. Tudo para nos manter vivas. E por que agora? Por que se revelar agora? Lorena mordeu o lábio nervosa. Porque Paulo foi morto há 1 semana. Encontraram o corpo dele no rio Guamá com 3 tiros na cabeça. A investigação dele estava chegando perto demais. Eles o eliminaram. E agora estão atrás de mim de novo. O homem no cemitério trabalha para Felipe. Eles descobriram que estou viva. Não sei como, mas descobriram. Venho trocando de esconderijo a cada 2 dias. Te trouxe aqui hoje porque preciso que você recupere o pendrive que enterrei no seu quintal. É a única prova que resta. Os outros 2 sumiram. Como sumiram? Fui buscar o dos Correios semana passada. A caixa estava vazia. E o que guardei comigo? Alguém invadiu meu apartamento em Castanhal e roubou. Só resta o do seu quintal. Se pegarmos ele, podemos ir direto para a Polícia Federal em Brasília. Paulo tinha um contato confiável lá, o delegado Henrique Moura. Ele não é corrupto. Me levantei, determinada. Então vamos agora buscar. Não podemos. Sua casa está sendo vigiada. Quando saiu hoje de táxi, 2 homens ficaram de plantão na rua. Por isso te chamei aqui. Precisamos de um plano. Foi quando ouvimos. Passos pesados na escada. Não era uma pessoa. Eram várias. Lorena ficou branca. Eles me acharam. Mãe, tem uma saída nos fundos. Vá! Não sem você. Mãe, vai! Pega o pendrive e vai para Brasília. Endereço do delegado Moura está no meu bolso. A porta explodiu numa porrada violenta.
3 homens invadiram o quarto como animais famintos. O primeiro era o do cemitério. Alto, boné escuro, agora sem os óculos revelando olhos frios como pedra. Os outros 2 eram menores, mas igualmente ameaçadores. Um tinha uma cicatriz horrível, atravessando todo o pescoço. O outro era careca com tatuagens subindo pelos braços. "Acabou a brincadeira, Lorena", disse o do boné com voz grave. 3 anos de gato e rato. Seu amiguinho Paulo já virou comida de peixe. Agora é sua vez. Lorena me empurrou com força para trás dela. "Minha mãe não tem nada a ver com isso. Deixa ela ir." O homem riu, um som gutural e assustador. "Sua mãe agora sabe demais. Vocês 2 vêm com a gente. O chefe quer conversar." "O chefe?" eu perguntei, minha voz saindo trêmula. "Felipe?" O homem do boné sorriu, mostrando dentes amarelados. "Muito esperta, vovó." "É, Felipe Cardoso está muito ansioso para reencontrar a esposa morta. E te conhecer melhor também. Você vai ter a honra de assistir sua filha morrer." De novo, algo em mim quebrou. Não era mais a Teresa assustada. Era a mãe ursa protegendo seu filhote. Tinha passado 3 anos chorando uma filha que achava morta. Não ia perdê-la agora de verdade. Minha mão mergulhou na bolsa e puxou a faca de cozinha que tinha trazido. Não era grande, mas era afiada. "Não encosta na minha filha!" gritei avançando. O movimento os pegou de surpresa. Cortei o braço do careca que urrou de dor. Lorena aproveitou a confusão, pegou a cadeira velha e quebrou nas costas do boné. Ele cambaleou, mas não caiu. "Corre, mãe!" Corremos para a porta. O da cicatriz tentou nos bloquear, mas Lorena tinha pegado um pedaço da cadeira quebrada e acertou no rosto dele. Sangue jorrou do nariz dele. Descemos as escadas em disparada. Atrás, os 3 homens vinham rugindo palavrões e ameaças. Meu coração de 62 anos batia tão forte que achei que fosse explodir, mas o amor de mãe me dava força que nem sabia que tinha. Saímos pela porta dos fundos que dava para um beco estreito. Belém à meia-noite é perigosa, mas aqueles homens eram mais perigosos que qualquer rua escura. Por aqui. Lorena me puxava pela mão. Corremos pelo beco, tropeçando em lixo e buracos. Eu ouvia os passos pesados atrás de nós, cada vez mais perto. Meus pulmões ardiam, minhas pernas velhas gritavam de dor, mas não parava. Chegamos a uma rua mais movimentada. Alguns bares ainda abertos, gente na calçada. Lorena olhou ao redor desesperada e viu um táxi parado no sinal. "Ali." Corremos até o táxi. Lorena abriu a porta traseira e me empurrou para dentro, entrando logo atrás. "Dirige! Dirige agora!" Ela gritou para o motorista assustado. "O quê?" "Mas... dirige ou a gente morre." O motorista, um rapaz de uns 25 anos, viu os 3 homens correndo na nossa direção, um deles sangrando. Não precisou de mais explicações. Pisou no acelerador e saímos em disparada. Olhei pelo vidro traseiro. Os homens pararam na rua, ofegantes. O do boné tirou um celular e começou a falar, claramente ligando para alguém. "Felipe, provavelmente." "Para onde?" o motorista perguntou, voz tremendo. Lorena pensou rápido. "Aeroporto Internacional de Belém." "E tem R$ 200 de gorjeta se chegar em menos de 20 minutos." O rapaz acelerou ainda mais. Lorena me abraçou forte, ambas tremendo. "Aeroporto?" "Lorena, não temos dinheiro para passagem." Sussurrei. "Tenho R$ 3.400 guardados." Paulo me deu. "É suficiente para 2 passagens para Brasília no primeiro voo. Mas eles vão nos procurar lá. Por isso não vamos pelo portão principal." Paulo me ensinou. "Tem uma área de carga nos fundos. Conheço um funcionário que por R$ 500 nos deixa entrar." De lá, acessamos o terminal por dentro. Eu olhava minha filha com admiração, misturada com tristeza. Ela tinha 34 anos, mas parecia ter vivido 100. 3 anos se escondendo, aprendendo truques de sobrevivência, sempre olhando por cima do ombro. Que vida era essa? Chegamos ao aeroporto em 18 minutos. Lorena pagou os R$ 200 prometidos. O rapaz olhou para nós, confuso. "Vocês vão ficar bem?" "Vamos." Lorena mentiu. "Obrigada." Saímos e caminhamos rápido para os fundos do aeroporto, longe dos olhares. Havia uma cerca, e além dela, galpões de carga. Lorena olhou o relógio. 00:47. "Ele disse que está aqui das 23 horas às 02 horas. Tomara que seja hoje." Andamos pela cerca até achar uma portinha lateral. Lorena bateu 3 vezes.
Pausa 2 vezes. Um código. A porta abriu e um homem magro de uniforme nos olhou. Lorena? Ele disse surpreso. Pensei que não viria mais. Situação de emergência, Carlos. Preciso entrar. Somos duas. Carlos olhou para mim, hesitou. São R$ 800 para duas. Você disse R$ 500. Isso era para uma. 2 pessoas, mais risco. R$ 800 ou nada. Lorena praguejou baixinho, mas tirou o dinheiro. Carlos abriu a porta e entramos. Estávamos num galpão enorme, cheio de caixas e bagagens, cheiro de combustível e borracha. Terminal fica ali. Boa sorte, Carlos disse, embolsando o dinheiro e desaparecendo. Caminhamos entre as caixas até uma porta que levava ao terminal. Eram quase 1 da manhã. O aeroporto estava mais vazio, mas ainda tinha gente. Fomos direto ao balcão da empresa aérea. 2 bilhetes para Brasília. Primeiro voo disponível. Lorena disse à atendente sonolenta. Voo da 06:15. R$ 1.340 cada assento. Classe econômica. Lorena entregou o dinheiro. R$ 2.680. Sobrou apenas R$ 720. Recebemos os bilhetes e fomos para a área de espera. Ainda faltavam mais de 5 horas. Nos sentamos num canto afastado, tentando parecer invisíveis. Mãe, quando chegarmos em Brasília, vamos direto para a Polícia Federal. Mas antes precisamos do pendrive. Sem ele, é minha palavra contra a de Felipe. E ele tem dinheiro, advogados, gente poderosa do lado dele. Está no quintal, você disse, perto da mangueira. É. Enterrei dentro de uma caixa de metal preta, daquelas de biscoito. Está 1 metro à esquerda do tronco, enterrada a uns 40 centímetros fundo. Você vai precisar cavar. E se minha casa está sendo vigiada? Por isso vamos ter que ser espertas. Quando chegarmos de Brasília amanhã, mas o voo sai daqui às 06:15 e chega em Brasília às 09:30. Vamos ao delegado Moura primeiro. Ele vai providenciar uma equipe confiável para ir com a gente buscar o pendrive. Com proteção policial, esses capangas não vão poder fazer nada. Fazia sentido. Mas 5 horas pareciam uma eternidade. A cada pessoa que passava, eu ficava tensa. Seria um deles? Estavam nos procurando? Às 03:15, Lorena cochilou por puro esgotamento. Eu não conseguia dormir. Olhava todos os rostos, paranoica. Foi quando vi. Felipe, meu genro, estava entrando no terminal, acompanhado do homem do boné. Os dois varriam o aeroporto com os olhos. Felipe usava terno escuro, o cabelo perfeitamente penteado como sempre. Parecia um empresário respeitável. Mas eu agora via o monstro sob a máscara. Sacudi Lorena. Ele está aqui. Sussurrei urgentemente. Lorena acordou num sobressalto e olhou para onde eu apontava. Seu rosto ficou cinza. Não. Felipe e o capanga estavam mostrando algo no celular para a atendente do balcão. Uma foto. Nossa foto. Tínhamos pouco tempo antes de nos encontrarem. Banheiro. Agora. Lorena me puxou pelo braço. Caminhamos rápido, mas sem correr para não chamar atenção. Meu coração batia tão forte que parecia tambor na minha cabeça. Felipe estava a menos de 50 metros de nós. 3 anos fugindo e ele tinha nos encontrado. Entramos no banheiro feminino. Estava vazio, graças a Deus. Lorena me empurrou para dentro de uma cabine e trancou a porta. Fica aqui. Não sai por nada, ela sussurrou. E você? Vou dar um jeito. Confie em mim. Antes que pudesse protestar, ela saiu da cabine e trancou por fora. Ouvi seus passos se afastando. Fiquei ali, tremendo, sozinha num banheiro de aeroporto às 3 da manhã, sabendo que um assassino estava me procurando. Minutos se passaram. 5, 10, 15. Eu pressionava o ouvido contra a porta da cabine, tentando ouvir qualquer coisa. Nada. Então, ouvi vozes masculinas, no banheiro feminino. Vê se elas estão aqui. Rápido. Era a voz de Felipe. Reconheci na hora aquele tom que costumava ser doce e agora me deixava com náusea. Passos se aproximando. Eu subi no vaso sanitário, tentando ficar invisível. Minha respiração estava tão alta que tinha certeza que me ouviriam. A porta da primeira cabine se abriu com um chute. Vazia. Segunda cabine, mesmo procedimento. Meu coração parou. Eu era a terceira. Chefe, tem alguém aqui, disse o do boné. Silêncio. Então a voz de Felipe, suave como sempre. Teresa, sogra querida. Sei que está aí. Vamos conversar civilizadamente. Abra a porta. Não respondi. Não me movi. Mal respirava. Teresa,
Não seja ridícula. Você tem 62 anos. Aonde vai correr? Sua filha me abandonou. Finjo estar morta por 3 anos. Isso é crime, sabia? Fraude. Mas estou disposto a perdoar se vocês colaborarem. Mentiras? Todas mentiras. Ou a gente conversa como adultos, ou meu amigo aqui arromba essa porta. Escolha. Pensei rápido. Se ficasse ali, seria questão de segundos até me pegarem. Mas Lorena tinha dito para não sair. Onde ela estava? De repente, ouvimos gritos do lado de fora. Alarme de incêndio começou a tocar, alto e estridente. Luzes vermelhas piscavam. Anúncio pelo alto-falante. Atenção passageiros, procedimento de emergência em andamento. Dirijam-se calmamente às saídas. Que porra! O do boné praguejou. É ela! Aquela vadia acionou o alarme. Felipe urrou, toda a fachada de civilidade desaparecendo. Vai atrás dela. Eu pego a velha. Passos correndo para fora. Só Felipe ficou. Ouvi a porta da cabine ao meu lado sendo chutada violentamente. Ele estava testando uma por uma, então minha porta explodiu. A fechadura quebrou com o impacto. Felipe me olhava com um ódio que nunca tinha visto em ninguém. Oi, sogra. Ele me puxou pelo braço com força brutal. Eu gritei de dor. Aos 62 anos, meus ossos já não aguentavam esse tipo de violência. Para onde ela foi? Fala. Não sei. Me solta. Ele me arrastou para fora do banheiro. O aeroporto estava em caos. Pessoas corriam em todas as direções por causa do alarme falso. Segurança tentava controlar a situação. Felipe me puxava pelo meio da multidão, sua mão como garra no meu braço. Você vai me levar até ela. Ou juro por Deus que quebro cada osso seu. Nunca! Ele me deu um tapa que fez minha cabeça virar. Dor explodiu no meu rosto. Algumas pessoas olharam, mas ninguém interveio. Todos preocupados com o alarme. De repente, alguém tacou uma mochila pesada em Felipe pelas costas. Ele soltou meu braço e cambaleou. Era Lorena. Corre, mãe! Corri. Meu rosto latejava, meu braço doía, mas corri. Lorena pegou minha mão e nos misturamos à multidão que evacuava. Felipe gritava atrás de nós, mas havia gente demais. Saímos do terminal principal e corremos para o estacionamento. Lorena olhava ao redor desesperada. Ali! Ela apontou para um carro de aplicativo que acabava de deixar passageiros. Corremos até o carro. Um homem de uns 40 anos, assustado com o alarme. Por favor! Lorena abriu a porta traseira. É emergência. Meu marido está tentando me matar. Tem R$ 500 se nos tirar daqui agora. O motorista olhou para nós. 2 mulheres apavoradas, uma com o rosto inchando onde tinha sido esbofeteada. Ele decidiu rapidamente. Entrem! Mal fechamos as portas e ele já estava saindo em disparada do estacionamento. Olhei pelo vidro traseiro e vi Felipe correndo para fora do terminal, o do boné ao seu lado. Felipe nos viu indo embora e socou o ar de frustração. Para onde? O motorista perguntou. Lorena pensou. Não podíamos ir para minha casa, vigiada. Não podíamos para o apartamento dela em Castanhal, descoberto. Aeroporto estava fora de questão agora. Rodoviária seria o próximo lugar onde procurariam. Hotel. Qualquer hotel barato e discreto perto do Ver-o-Peso, ela disse. O motorista nos levou a um hotelzinho Mixuruca na área histórica. Custou R$ 85 a diária. Lorena pagou ao motorista os R$ 500 prometidos e entramos. O quarto era minúsculo, com uma cama de casal velha, um ventilador barulhento e cheiro de mofo, mas era seguro, por enquanto. Lorena me fez sentar e examinou meu rosto onde Felipe tinha batido. Vou processar esse filho da puta por agressão também, ela disse entre dentes. Como nos achou no aeroporto? Perguntei. Deve ter gente dele trabalhando lá. Ou rastreou o táxi de alguma forma. Ele tem recursos, mãe. Dinheiro compra tudo. Informação, gente. Silêncio. E agora? Não podemos voltar ao aeroporto. Lorena caminhou pelo quartinho, pensando. Vamos de ônibus. Tem um ônibus que sai a R$ 08 de Belém para Brasília. Viagem longa, mais de 2 dias, mas é nossa única opção. Felipe vai estar vigiando o aeroporto, mas talvez não pense na rodoviária. 2 dias na estrada? Lorena, eles podem nos pegar em qualquer parada. Ou fazemos isso, ou voltamos para minha casa e pegamos o pendrive sozinhas. Qual prefere? Tinha razão. Precisávamos daquela evidência. Era nossa única chance. Vamos pegar o pendrive primeiro. Eu disse com determinação que surpreendeu até a mim mesma. Agora, de madrugada.
Eles não vão esperar que voltemos tão rápido. Pegamos a evidência e vamos direto para a rodoviária. Compramos passagem para Brasília e saímos dessa cidade antes do sol nascer. Lorena me olhou surpresa. Mãe, você tem certeza? É muito arriscado. Tenho 62 anos, Lorena. Passei 3 anos chorando sua morte. Fui esbofeteada pelo homem que jurei proteger quando você casou com ele. Estou velha, cansada e com muita raiva. Vamos buscar essa maldita prova e acabar com esse homem de uma vez. Pela primeira vez em 3 anos, vi minha filha sorrir de verdade. Você é fodona, mãe. Eram 04h30 da manhã quando saímos do hotel. Belém ainda dormia, ruas vazias, exceto por garis e alguns bêbados. Pegamos outro táxi, pagamos R$ 45 e pedimos para nos deixar 3 ruas antes da minha casa. Caminhamos nas sombras observando. Havia um carro parado na frente da minha casa, com 2 homens dentro. Vigia, como Lorena tinha previsto. Vamos pelos fundos, sussurrou Lorena. Damos a volta pelo quarteirão. Minha casa tem um quintal que faz divisa com o terreno baldio da dona Sebastiana, minha vizinha. Pulamos a cerca baixa. Bem, Lorena pulou e me ajudou a passar. E estávamos dentro. A mangueira estava ali, majestosa como sempre. Lorena pegou uma pá velha que eu guardava no quartinho de ferramentas. 1 metro à esquerda do tronco, ela murmurou, começando a cavar. O som da pá na terra parecia alto demais no silêncio da madrugada. Eu ficava de vigia, olhando para a frente da casa. Os homens no carro ainda não tinham percebido nada. 5 minutos de escavação. 10. 15. Achei. Lorena puxou uma caixinha de metal preta, enferrujada, mas intacta. Abriu. Lá dentro, embrulhado em plástico, estava um pendrive preto pequeno. 3 anos esperando. 3 anos guardando segredos que podiam destruir homens poderosos. É esse. É ele, mãe. A prova. De repente, as luzes da casa se acenderam. Uma voz alta. Ela está no quintal. Os homens do carro entraram pela porta da frente que arrombaram. Tínhamos segundos. Corre! Pulamos a cerca de volta para o terreno baldio. Lorena segurando o pendrive como se fosse ouro. Corremos pela rua deserta, ouvindo gritos e passos pesados atrás. Viramos a esquina e um carro freou na nossa frente. Pensei que estávamos acabadas, mas era um táxi comum. O motorista assustado. Ei, vocês precisam de corrida? Sim! Rodoviária! Agora! Gritamos em uníssono. Entramos e ele saiu. Olhei pelo vidro traseiro. Os 2 homens tinham chegado na esquina, mas estávamos longe demais. Um deles tirou o celular. Mais rápido, por favor. Lorena implorou, oferecendo dinheiro. É vida ou morte. O taxista acelerou. Chegamos à rodoviária de Belém às 05h15. Lorena comprou 2 passagens para Brasília no guichê. R$ 680 cada. Sobrou exatos R$ 40. Ônibus sai às 06h30. Plataforma 7. Tínhamos 1h15 minutos. Sentamos num canto, abraçadas, exaustas. Lorena segurava o pendrive como quem segura um bebê. Conseguimos, mãe. Conseguimos. Mas eu sabia que não tinha acabado. Felipe não ia desistir. A guerra estava apenas começando. O ônibus para Brasília estava lotado. 52 passageiros apertados em poltronas velhas e desconfortáveis. Cheiro de comida, suor e cansaço. Mas para mim, era um palácio. Estávamos fugindo de Belém, fugindo de Felipe, com a evidência que o destruiria no bolso de Lorena. Sentamos no fundo, janela. Eu do lado da janela, Lorena no corredor me protegendo. Eram 06h25. Em 5 minutos partiríamos. Cada segundo que passava, meu coração batia mais forte. Mãe, quando chegarmos em Brasília, vamos direto ao delegado Henrique Moura. Lorena sussurrava. Paulo me deu o endereço da Superintendência da Polícia Federal. É no setor policial sul. Ele é o único que podemos confiar. E se Felipe descobrir para onde fomos, Brasília é enorme. E ele não sabe do delegado Moura. Vamos ficar bem. 06h30 em ponto. O ônibus ligou o motor e começou a se mover. Saímos da rodoviária de Belém enquanto o sol começava a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Normalmente eu acharia lindo. Hoje só queria distância. A viagem até Brasília duraria 46 horas comparadas. 2 dias inteiros na estrada. Passaríamos pelo Maranhão, Tocantins, Goiás.
Mais de 2.100 quilômetros separando meu inferno em Belém da esperança de justiça na capital. Lorena guardou o pendrive numa pochete que amarrou na cintura, por baixo da roupa. Não ia largar por nada. Eu, exausta de não dormir a noite toda, finalmente relaxei e fechei os olhos. Acordei com Lorena me sacudindo suavemente. Olhei ao redor, desorientada. Quanto tempo dormi? 4 horas. Estamos parando para almoço em Imperatriz, Maranhão. O ônibus estacionou num restaurante de beira de estrada. Todos os passageiros desceram para comer e usar o banheiro. Meu estômago roncava. Não comia desde ontem de manhã. O restaurante era simples, self-service por quilo. Lorena pagou R$ 35 por 2 pratos. Comemos rapidamente, arroz, feijão, carne e salada. Comida básica, mas parecia banquete. Quanto temos ainda? Perguntei. R$ 5. É tudo. R$ 5 para 2 pessoas sobreviverem 36 horas até Brasília. Não tinha mais crédito no cartão, nem dinheiro guardado. Eu tinha uma conta com R$ 890, mas meu cartão estava em casa, que não podíamos voltar. Vamos pedir para o delegado Moura nos ajudar quando chegarmos, Lorena disse, lendo minha preocupação. Voltamos ao ônibus. Mais passageiros entraram, alguns desceram. Sentei na janela de novo e olhei a estrada à frente. Infinita, cinza, hipnotizante. Passavam as horas. Lorena dormia no meu ombro. Eu olhava a paisagem do Brasil passando, cidadezinhas, fazendas, mata. Pensava em tudo o que aconteceu. 3 anos de luto. 3 anos acreditando que tinha perdido minha única filha. A traição de Felipe, que tinha entrado na minha família com sorriso bonito e coração podre. Às 18 horas, paramos para jantar em Porto Nacional, Tocantins. Não tínhamos dinheiro para comer. Meu estômago doía de fome, mas não reclamei. Desculpa, mãe, Lorena disse, os olhos marejados. Te coloquei nessa situação. Você devia estar em casa costurando, assistindo suas novelas, vivendo em paz. Não fugindo feito criminosa. Segurei sua mão. Você é minha filha. Meu sangue. Eu te carreguei 9 meses, te criei 34 anos. Ia fazer qualquer coisa por você. Qualquer coisa, entendeu? Isso não é culpa sua. É daquele monstro que você chamou de marido. Ela chorou no meu ombro ali mesmo no restaurante. Outros passageiros olharam, mas não liguei. Uma senhora idosa sentada perto notou que não comemos. Veio até nós. Desculpa me intrometer, mas percebi que vocês não pegaram comida. Estão sem dinheiro? Hesitamos. Orgulho queria dizer não, mas fome é maior que orgulho. Estamos passando por dificuldades, admiti baixinho. A senhora sorriu gentilmente. Já passei por isso. Deixa eu pagar um prato para vocês. Todo mundo merece comer. Tentamos recusar, mas ela insistiu. Pagou R$ 40 por nossa comida. Comemos agradecidas, Lorena e eu, em lágrimas de gratidão. Às vezes Deus manda anjos em forma de senhoras bondosas em restaurantes de beira de estrada. Voltamos ao ônibus. A noite caiu. Interior do Brasil fica escuro de verdade, sem iluminação das cidades. Apenas estrelas infinitas no céu e a estrada iluminada pelos faróis do ônibus. Às 23 horas, paramos num posto para abastecer. Alguns passageiros desceram para comprar lanches e usar o banheiro. Lorena e eu ficamos no ônibus, sem dinheiro para comprar nada. Foi quando vi, através da janela suja, na loja de conveniência do posto, 2 homens entraram. Reconheci um deles instantaneamente. O do boné, o capanga de Felipe. Meu sangue congelou. Lorena, sussurrei urgentemente. Eles nos acharam. O quê? Onde? Na loja. O do boné está lá. E tem outro com ele. Lorena espiou discretamente e ficou branca. Como tinham nos encontrado? Seguiram o ônibus? Tinham contatos rastreando rodoviárias? Precisamos descer. Agora, ela decidiu. Mas nossas coisas? Foda-se as coisas. Temos o pendrive. É tudo que importa. Vem! Saímos pela porta de trás do ônibus enquanto o motorista estava na frente fumando. Corremos para a parte de trás do posto, onde havia caminhões estacionados para a noite. Escondidas atrás de um caminhão enorme, observamos. Os 2 homens entraram no ônibus. Podíamos ouvi-los perguntando ao motorista sobre 2 mulheres. Elas desceram? Perguntou o do boné. Não vi ninguém descer. Só os passageiros que foram ao banheiro e loja. Eles começaram a procurar pelo posto. Tínhamos minutos antes de nos acharem. Lorena viu um caminhoneiro entrando em sua cabine, alguns caminhões à frente. Corremos silenciosamente até ele. Por favor, senhor.
Lorena suplicou pela janela. Estamos fugindo de homens perigosos. Pode nos dar carona até a próxima cidade? O caminhoneiro, um homem de uns 50 anos com barriga e barba, olhou para nós surpreso. Que história é essa? É longo de explicar. Por favor. Somos mãe e filha. Eles querem nos machucar. Por favor. Ele hesitou. Olhou ao redor e viu os dois homens procurando. Viu o desespero nos nossos olhos. Entrem. Rápido. Deitem no beliche de trás e fiquem quietas. Subimos na cabine. O caminhão tinha um pequeno beliche atrás dos bancos dianteiros onde caminhoneiros dormem. Nos apertamos lá, cobertas com cobertores velhos. O caminhoneiro ligou o motor e saiu devagar do posto. Meu coração batia tão alto que tinha certeza que os homens ouviriam. Dirigiu por uns 10 minutos em silêncio. Finalmente, podem sair. Eles não estão seguindo. Saímos do esconderijo, aliviadas. Obrigada, muito obrigada, Lorena repetia. Que história é essa, afinal? Vocês estão encrencadas com quem? Lorena contou uma versão resumida. Marido violento, fugindo, procurando ajuda policial em Brasília. Mentiu alguns detalhes, mas a essência era verdade. Meu nome é Geraldo, ele se apresentou. Transporto grãos de Tocantins para Goiânia. Posso deixar vocês em Anápolis, Goiás. De lá é só mais umas 3 horas até Brasília de ônibus. Perfeito. Muito obrigada, Geraldo. Não precisa agradecer. Tenho 2 filhas. Faria o mesmo se fossem elas. Dirigimos pela noite. Lorena e eu revezamos cochilos no beliche pequeno. Geraldo dirigia e ouvia música sertaneja baixinho no rádio. Às 08h da manhã chegamos em Anápolis. Geraldo parou numa rodoviária pequena. Daqui vocês pegam ônibus para Brasília. Saem de hora em hora. Não temos dinheiro para passagem, admiti envergonhada. Geraldo suspirou, tirou a carteira e nos deu R$100. Peguem. Comprem as passagens e comam alguma coisa. E quando chegarem em Brasília, procurem a polícia de verdade, Delegacia da Mulher, Polícia Federal. Não deixem esses desgraçados impunes. Choramos. Abraçamos aquele caminhoneiro anjo. Às vezes, humanidade aparece nos lugares mais inesperados. Compramos 2 passagens para Brasília por R$45 cada. Sobraram R$10. Compramos 2 pães com café por R$8. Restaram R$2. O ônibus saiu às 09h30. 3 horas até Brasília. 3 horas até o delegado Moura. 3 horas até finalmente conseguirmos justiça. Olhei pela janela e rezei. Rezei que chegássemos a tempo. Que o delegado Moura fosse mesmo confiável. Que a evidência no pendrive fosse suficiente. Rezei que esse pesadelo finalmente acabasse. Chegamos em Brasília às 12h45 de uma terça-feira ensolarada. A rodoviária do plano piloto era enorme, moderna, cheia de gente apressada. Tão diferente de Belém. Aqui tudo parecia ordenado, planejado, frio, mas era nossa salvação. Lorena segurava a pochete com o pendrive como se fosse seu coração. Estávamos exaustas, sujas de 2 dias na estrada, com fome e com apenas R$2 no bolso. Mas estávamos vivas. E tínhamos a prova. Superintendência da Polícia Federal fica no setor policial sul, Lorena disse, checando o endereço que tinha anotado num papel amassado. Uns 15 minutos de ônibus daqui. Usamos nossos últimos R$2 em água. Estava muito calor. O clima de Brasília é seco, diferente da umidade sufocante de Belém. Minha pele já rachava. Vamos a pé, decidiu Lorena. Não temos dinheiro para ônibus. Caminhamos pelos eixos de Brasília. Nunca tinha vindo à capital. Tudo era estranho. As ruas largas demais, os prédios organizados em blocos numerados, o céu infinito, sem as árvores que estou acostumada. Me sentia pequena, perdida. Lorena tinha estado aqui uma vez em viagem de trabalho, anos atrás. Ia se lembrando, guiando pelo celular que estava quase sem bateria. 45 minutos depois, suadas e exaustas, chegamos ao prédio da Superintendência da Polícia Federal. Era imponente, moderno, com a bandeira do Brasil tremulando, guardas armados na entrada. Pela primeira vez em dias, senti esperança de verdade. Entramos. Ar-condicionado gelado foi um choque depois do calor da rua. Um segurança nos parou. Bom dia. Motivo da visita? Precisamos falar com o delegado Henrique Moura. É urgente. Sobre uma investigação, Lorena disse, voz firme. Tem agendamento? Não.
mas é sobre lavagem de dinheiro, corrupção policial e tentativa de homicídio. Temos evidências. É questão de vida ou morte. O segurança olhou para nós. 2 mulheres sujas, claramente desesperadas. Pegou o telefone. Deixa eu verificar se o delegado Moura está disponível. Ele ligou, falou baixinho. Desligou. Ele vai receber vocês. 3º andar, sala 304. Elevador à esquerda. Subimos em silêncio. No elevador, Lorena segurou minha mão. Estamos quase lá, mãe. Finalmente. Sala 304. Porta de madeira escura com uma placa. Dewassa Henrique Moura. Divisão de combate à corrupção. Batemos. Entre. Abrimos a porta. Um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho, óculos de grau, terno cinza, estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis. Rosto sério, mas olhos gentis. Sentem-se, por favor. Ele indicou 2 cadeiras. Sentamos. Lorena tirou a pochete e colocou o pendrive em cima da mesa. Delegado Moura, meu nome é Lorena Tavares. Há 3 anos, fingi minha morte para escapar de uma organização criminosa liderada pelo meu ex-marido, Felipe Cardoso. Ele é responsável por lavagem de 4,5 milhões de dólares, corrupção de policiais e assassinato do agente federal Paulo Henrique Santos. O delegado ficou tenso. Inclinou-se para a frente. Paulo Santos? Eu conhecia Paulo. Trabalhamos juntos. Foi encontrado morto semana passada. Eu sei. E tenho provas de quem mandou matá-lo. Está tudo nesse pendrive. Arquivos, planilhas, nomes, valores, transações bancárias. Tudo. Paulo me protegeu 3 anos. Agora estou correndo risco novamente. Eles quase nos pegaram 2 vezes. Minha mãe está comigo. A colocaram em perigo. Henrique Moura olhou para mim. Senhora, confirma essa história? Cada palavra, eu disse. Minha filha foi declarada morta há 3 anos. Chorei seu túmulo toda semana. Até domingo passado, quando ela me mandou uma carta dizendo que estava viva. Desde então, temos fugido do meu genro e dos capangas dele. Um deles nos encontrou no aeroporto de Belém. Outro nos achou numa parada de ônibus. Viemos até aqui sem dinheiro, sem comida, pedindo ajuda. O delegado ficou em silêncio, processando. Pegou o pendrive. Vou analisar isso com minha equipe. Se for o que vocês dizem, é uma das maiores operações de lavagem que já vi. Mas preciso verificar a autenticidade. Quanto tempo vai demorar? Lorena perguntou ansiosa. Horas. Talvez um dia. Nossa equipe de tecnologia precisa examinar os arquivos, certificar que não foram adulterados, cruzar dados. Um dia? Delegado, eles podem nos achar em um dia. Felipe Cardoso tem recursos. Tem gente em todo lugar, inclusive na polícia de Belém. Eu entendo. Vou providenciar proteção para vocês. Temos casas de segurança para testemunhas. Vocês vão ficar lá até terminarmos a análise. Depois, se tudo for confirmado, vocês entram oficialmente no programa de proteção a testemunhas. Lorena relaxou visivelmente. Proteção. Finalmente estaríamos seguras. Henrique chamou 2 agentes, um homem e uma mulher, ambos armados. Agente Silva e Mendes, levem essas 2 senhoras para a casa segura. 3. Fiquem com elas o tempo todo. Ninguém entra, ninguém sai sem minha autorização. Entendido? Sim, senhor. Fomos levadas para um carro descaracterizado no estacionamento subterrâneo. Vidros escuros, motor silencioso. Sentamos no banco de trás. A agente Mendes dirigiu, o agente Silva no banco do passageiro. Dirigiram por 20 minutos até um bairro residencial tranquilo. Casa simples, 1 andar, muros altos, portão automático. Entramos na garagem. Portão fechou atrás de nós. Bem-vindas, disse a agente Mendes. Aqui vocês vão ficar até o delegado dar instruções. Tem comida na cozinha, roupas limpas no quarto, chuveiro funcionando. Façam como se fosse sua casa. Entramos. Era simples, mas confortável. Sala, cozinha, 2 quartos, um banheiro. Nada luxuoso, mas comparado aos últimos 3 dias, era um paraíso. Vou tomar banho, anunciei. A água quente foi a melhor sensação do mundo. Lavei 2 dias de sujeira, medo e suor. Coloquei roupas limpas que estavam no guarda-roupa. Simples, mas cheirosas e confortáveis. Quando saí, Lorena tinha preparado comida. Macarrão instantâneo com ovo. Comida simples, mas comemos como se fosse banquete. Mãe, quando o delegado confirmar as provas, vamos poder voltar para Belém. Felipe vai ser preso. Vai pagar por tudo, Lorena disse, olhos brilhando de esperança. E você?
Vai ter que voltar a ser Lorena, oficialmente. Fim da vida escondida. Não sei se quero voltar a ser a Lorena de antes. Aquela Lorena era ingênua, confiava nas pessoas erradas. A nova Lorena sobreviveu 3 anos no inferno. É mais forte. Abracei minha filha, minha guerreira. Passaram as horas. Os agentes Silva e Mendes ficaram na sala, atentos. Às 18 horas, Henrique Moura ligou para o celular da agente Mendes. Ela colocou no viva voz. Senhor? Agente Mendes, terminamos a análise preliminar do pendrive. É legítimo. Temos evidências suficientes para emitir mandados de prisão contra Felipe Cardoso e mais 17 envolvidos, incluindo 3 delegados de polícia de Belém e 2 vereadores. Lorena e eu nos abraçamos, chorando de alívio. Vamos fazer a operação amanhã de manhã, simultaneamente, em Belém, São Paulo e aqui em Brasília. Precisarei do depoimento formal das senhoras às 09 horas. Tragam elas para cá. Sim, senhor. Desligou. Estávamos radiantes. Finalmente justiça. Felipe seria preso. Podíamos voltar para casa, recomeçar, jantamos melhor, havia frango e arroz na geladeira. Comemos, conversamos, rimos pela primeira vez em dias. Às 21 fomos dormir. Lorena num quarto, eu no outro. Os agentes revezariam vigia na sala. Deitei na cama confortável e fechei os olhos. Pela primeira vez em uma semana, dormiria em paz. Foi quando ouvi, às 23h30, um barulho, vidro quebrando. Levantei assustada. Ouvi vozes abafadas. Luta! Um tiro com silenciador. Um pft que reconheci de filmes. A porta do meu quarto se abriu violentamente. Era o do boné, ensanguentado, mas vivo. E ele estava sorrindo. Oi, vovó. Fim da linha. O homem do boné apontava uma arma com silenciador diretamente para minha cabeça. Meu coração parou. Atrás dele, vi os corpos dos agentes Silva e Mendes caídos na sala. Sangue. Muito sangue. Como... Minha voz saiu como um sussurro estrangulado. Achava que iam se esconder da gente? Ele riu, um som sem humor. Felipe Cardoso tem contatos em todo lugar, velha. Inclusive aqui na Polícia Federal. Alguém passou o endereço dessa casa secreta 10 minutos depois de vocês chegarem. Lorena apareceu na porta do quarto dela, viu a cena e gelou. Ah, a estrela do show. O homem virou a arma para ela. 3 anos de trabalho para achar você. 3 anos. Sabe quanto dinheiro o chefe gastou te procurando? 280 mil reais em investigadores particulares. Você é cara, sabia? Me mata e vão ter a polícia inteira atrás de vocês. Lorena disse, surpreendentemente calma. Eles vão achar vocês 2 mortas e os agentes mortos. Invasão de domicílio que deu errado. Bandidos querendo roubar a casa. Acontece toda hora em Brasília. Não vão ligar os pontos. O pendrive já está com o delegado Moura. Ele sabe de tudo. Matar a gente não vai mudar isso. Eu disse, procurando ganhar tempo. O homem hesitou. Não sabia disso. Pegou o celular com a mão livre. Chefe? Tenho elas aqui, mas tem um problema. Não ouvi a resposta de Felipe, mas vi a expressão do capanga mudar. Raiva, frustração. Entendi. Sim, agora. Desligou e nos olhou com ódio puro. Mudança de planos. Vocês vêm comigo. O chefe quer falar com vocês pessoalmente antes de resolver o problema. Ele nos fez sair da casa pelos fundos, onde tinha um carro esperando. Outro homem no volante, o da cicatriz no pescoço que tínhamos visto antes. Nos empurraram no banco de trás. O do boné sentou entre nós, arma apontada. Para onde vamos? Lorena perguntou. Cala a boca. Dirigiram por 30 minutos. Saímos da área residencial e entramos numa região mais afastada, quase rural. Havia uma casa antiga, isolada, sem vizinhos por quilômetros. Perfeito para o que eles planejavam fazer conosco. Nos arrastaram para dentro. A casa estava vazia, exceto por algumas cadeiras e uma mesa. E lá, esperando na sala, estava Felipe Cardoso. 3 anos desde que o vi pessoalmente. Ele não tinha mudado muito, ainda bonito, bem vestido com terno caro, mas o olhar era de um demônio. Lorena, ele disse calmamente, como se estivesse cumprimentando uma velha amiga. Finalmente, você sabe quanto trabalho me deu? Vai se fuder, Felipe. Ele deu um tapa nela que a jogou no chão. Eu gritei e tentei ir até ela, mas o do boné me segurou. 3 anos. Felipe urrou, toda a calma desaparecendo. 3 anos planejando sua morte perfeita,
Paguei 45 0,000 para aqueles incompetentes falsificarem o acidente. Comprei médico legista, policiais, bombeiros. E você sobreviveu como uma barata. Lorena cuspiu sangue. Porque eu sou mais esperta que você. Sempre fui. Você só tem dinheiro sujo. Eu tenho cérebro. Ele chutou ela nas costelas. O som do impacto me fez sentir náusea. Onde está o pendrive? Ele exigiu. Com a Polícia Federal. Delegado Henrique Moura, ele já sabe tudo. Seus dias estão contados. Felipe ficou pálido. Puxou o celular e ligou para alguém. É verdade? Moura tem as provas? Pausa. Merda. Quanto tempo temos? Pausa. Não é suficiente. Preciso sair do país hoje. Desligou e olhou para nós com decisão nos olhos. Decisão de morte. Matem elas. Agora. Sem corpo, sem testemunhas. Queimem tudo depois. Eu vou para o aeroporto. Tenho voo para o Paraguai em 2 horas. Com prazer, disse o do boné, levantando a arma. Foi quando ouvimos. Sirenes. Muitas sirenes se aproximando rápido. Que porra é essa? Felipe urrou. O da cicatriz correu até a janela. Polícia. Uns 10 carros. Estão cercando a casa. Impossível. Como sabiam onde estávamos? Lorena sorriu, sangue nos dentes. Você acha que sou idiota, Felipe? Quando os agentes Silva e Mendes nos levaram para a casa segura, dei ao agente Silva um GPS rastreador que tinha costurado na pochete. Disse que se algo acontecesse, era para rastrearem. Eles estão rastreando esse sinal agora. Ela estava mentindo. Não tinha nenhum rastreador. Mas Felipe não sabia. E no pânico, acreditou. Seu filho da puta está cercado. Polícia Federal. Saiam com as mãos na cabeça. Gritou um megafone lá fora. Felipe entrou em pânico. Apontou a própria arma para Lorena. Se eu cair, você cai comigo. Eu não pensei. Só agi. Meu corpo de 62 anos se moveu mais rápido do que jamais imaginei ser capaz. Empurrei o do boné que estava distraído olhando a janela. Ele caiu. Sua arma disparou. Errou. Corri e me joguei na frente de Lorena no exato momento que Felipe atirou. A bala me acertou no ombro esquerdo. Dor explodiu como fogo. Caí. Lorena gritou. A porta explodiu. Policiais federais invadiram a casa. Tiros, gritos, confusão. Vi Felipe tentando atirar de novo, mas um agente o acertou primeiro. Na perna. Ele caiu gritando. O do boné tentou pegar sua arma, mas 3 agentes o dominaram. O da cicatriz já estava no chão. Algemas. Mãe! Mãe! Aguenta! Lorena gritava, pressionando meu ombro sangrando. Delegado Henrique Moura apareceu, radiocomunicador na mão. Ambulância. Urgente. Mulher baleada. Sua voz ecoava longe. Eu estava ficando tonta. Perda de sangue. Via o rosto de Lorena acima de mim. Lágrimas caindo no meu rosto. Fica comigo, mãe. Não me deixa. Não de novo. Tentei sorrir. Não vou deixar você. Nunca mais. Escuridão me engoliu. Acordei com luzes brancas ofuscantes acima. Cheiro de hospital. Som de máquinas bipando ritmicamente. Meu ombro latejava de dor, mas estava entorpecido. Morfina, provavelmente. Mãe! Ela acordou. A voz de Lorena, aliviada e chorosa. Virei a cabeça devagar. Estava num quarto de hospital. Lorena ao meu lado, segurando minha mão. Ela tinha curativos no rosto onde Felipe bateu, mas estava viva. Estava bem. Onde estou? Minha voz saiu rouca. Hospital de Base de Brasília. Você foi baleada há 36 horas. Cirurgia removeu a bala. Os médicos disseram que você teve sorte. Não atingiu nada vital. Vai ficar bem. 36 horas. Tinha estado inconsciente por 1 dia e meio. Felipe? Preso. Junto com os capangas dele. Todos vivos, infelizmente. Mas vão passar o resto da vida na cadeia. O delegado Moura já prendeu mais 23 pessoas envolvidas no esquema. Delegados, políticos, empresários. Está na mídia nacional. Maior operação contra a lavagem de dinheiro do ano. Fechei os olhos, aliviada. Acabou. Realmente acabou. Como me acharam? Na casa? Lorena sorriu. Agente Silva não morreu. O tiro pegou o colete. Quando fingiu estar morto, pegou o celular e enviou localização em tempo real para o delegado Moura. Ele organizou a equipe de resgate em 15 minutos. Te salvaram, mãe. Te salvaram. Um médico entrou, checou meus sinais. Senhora Teresa, a cirurgia foi bem sucedida. A bala não causou danos permanentes. Terá que fazer fisioterapia para o ombro,
mas vai recuperar os movimentos completamente. Foi muita sorte. Quando posso sair? Mais 3 dias de observação. Depois alta, mas com repouso de 2 semanas. Os dias no hospital passaram lentamente. Lorena nunca saiu do meu lado. O delegado Henrique Moura nos visitou no 2º dia. Quero agradecer vocês duas. Sem sua coragem, essa organização continuaria operando. Vocês salvaram vidas, evitaram que milhões continuassem sendo lavados. O Paulo ficaria orgulhoso de você, Lorena. Lorena limpou lágrimas. Ele me salvou. Morreu me protegendo. Não vou esquecer nunca. Sobre o programa de proteção a testemunhas, Henrique começou. Não precisamos mais, precisamos. Lorena interrompeu. Felipe e toda a organização dele foram presos. Os que não foram vão fugir ou se esconder. Não somos mais alvo. Tecnicamente não. Mas se quiserem, podemos providenciar? Não. Quero minha vida de volta. Quero voltar para Belém, para minha casa, para ser Lorena de novo, sem mais esconderijos, sem mais mentiras. Henrique concordou. Entendo. Mas vou manter proteção discreta por alguns meses, só para garantir. E vocês terão que testemunhar no julgamento. Estaremos lá. No 3º dia, recebi visita inesperada. Minha irmã Conceição tinha vindo de Belém. Teresa! Ela entrou correndo, chorando. Vi na TV. Lorena viva. O que está acontecendo? Contamos tudo. Demorou 2 horas. Conceição ficou branca, vermelha. Branca de novo. Raiva, choque, alívio. Tudo ao mesmo tempo. 3 anos. Ela me abraçou. 3 anos te vi sofrendo. Aquele desgraça do Felipe. Se eu pegar ele, já está preso, irmã. Justiça foi feita. Recebi alta no 4º dia. Saímos do hospital com o braço em tipóia, mas andando. A imprensa estava na porta. A história tinha virado nacional. Mãe e filha desafiam organização criminosa. Recusamos entrevistas. Queremos apenas voltar para casa. Delegado Moura nos levou de carro até o aeroporto. Dessa vez, voamos de verdade. Ele pagou as passagens. 2 em classe executiva para Belém. Considero investimento em testemunhas, ele brincou. O voo durou 3 horas. Olhei pela janela vendo Brasília diminuir e depois as nuvens infinitas. Lorena dormia no meu ombro bom. Minha filha, viva. 3 anos pensando que a tinha perdido. 3 anos de dor, mas valeu cada lágrima, porque agora ela estava aqui, segura, livre. Chegamos em Belém ao pôr do sol. A umidade me abraçou assim que saímos do avião. Minha cidade, meu lar. Um carro nos esperava, cortesia da PF. Nos levou direto para minha casa. Meu coração acelerou quando vimos. A porta arrombada tinha sido consertada. Polícia tinha liberado a casa depois da perícia. Entramos. Estava tudo como deixei há dias, mas parecia anos. Minha casa, minha paz. Lorena foi direto para o quarto dela, que mantive intocado 3 anos. Sentou na cama, olhando ao redor. Posso voltar a morar aqui, mãe? Até achar um apartamento novo? Meu coração quase explodiu de felicidade. Esse sempre foi seu quarto. Sempre será. Fica quanto tempo quiser. Naquela noite cozinhei. Mesmo com um braço, fiz arroz, feijão, frango e farofa. Comida de verdade, em casa. Sentamos à mesa, mãe e filha, depois de 3 anos. Mãe, tem algo que preciso te perguntar. Lorena disse, séria. O quê? Você consegue me perdoar? Por ter fingido estar morta? Por te fazer sofrer 3 anos? Segurei sua mão através da mesa. Não há nada para perdoar. Você fez o que precisava para sobreviver. Para nos manter vivas. Você é a mulher mais corajosa que conheço. Minha heroína. Choramos juntas. Lágrimas de cura, de perdão, de amor. Os dias seguintes foram de ajustes. Lorena teve que refazer todos os documentos. CPF, RG, conta bancária. Legalmente, ela estava morta. Foi um processo burocrático longo, mas necessário. A imprensa não nos largava. Recusamos a maioria, mas aceitamos uma entrevista numa TV local. Queríamos contar nossa história, para que outras mulheres em situações de violência soubessem que há saída, que vale a pena lutar. Felipe e os capangas aguardavam julgamento. Segundo Henrique Moura, as provas eram tão contundentes que não havia defesa possível. Felipe pegaria no mínimo 25 anos. Lavagem de dinheiro, tentativa de homicídio, corrupção, formação de quadrilha. Seria velho quando saísse. Se saísse. 1 mês depois, voltei ao trabalho de costureira. As clientes me abraçaram, choraram comigo.
Dona Sebastiana, minha vizinha, fez um bolo enorme para comemorar. Sua filha está viva. É milagre, ela repetia. Lorena conseguiu emprego numa ONG que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Usou sua experiência para ajudar outras. Encontrou propósito na dor. 3 meses após tudo, o julgamento. Fomos a Brasília testemunhar. O tribunal estava lotado. Mídia, curiosos, famílias de outras vítimas de Felipe. Vi Felipe pela primeira vez desde aquela noite na casa. Ele estava magro, pálido, algemado. Quando me viu, desviou o olhar. Covarde até o fim. Testemunhei por 2 horas. Contei tudo. O sofrimento de perder uma filha, de descobrir que estava viva, de fugir, de ser baleada. O júri estava em lágrimas. Lorena testemunhou por 3 horas. Detalhes técnicos dos arquivos, valores, nomes. Era brilhante, forte. Felipe tentava intimidá-la com o olhar. Ela o ignorava completamente. Veredito. Culpado em todas as acusações. 32 anos de prisão, sem direito a recorrer em liberdade. Quando ouviram a sentença, eu e Lorena nos abraçamos e choramos. Justiça. Finalmente. 6 meses depois do julgamento, minha vida tinha encontrado um novo normal. Ou talvez melhor que normal. Era uma vida com significado, com propósito, com minha filha ao meu lado. Lorena morava comigo agora. Decidiu não procurar apartamento próprio. Passei 3 anos longe de você, mãe. Quero aproveitar cada minuto agora, ela disse. Não reclamei. A casa que era silenciosa e solitária, agora tinha risadas, conversas até tarde, café da manhã compartilhado. Era um domingo de manhã, 6 meses e 1 semana após aquele domingo que mudou tudo. Eu acordei cedo como sempre e fui até a cozinha fazer café. Lorena já estava lá, fazendo panquecas. Bom dia, mãe. Tá pronta para hoje? Hoje. Domingo. Dia de visitar o cemitério. Mas agora, tudo era diferente. Tomamos café juntas, vestimos roupas casuais e pegamos um táxi. Chegamos ao cemitério Santa Isabel às 9h30. O sol já estava forte, típico de Belém em abril. Caminhamos até o túmulo. A lápide ainda estava lá. Lorena Tavares dos Santos Cardoso, filha amada, para sempre em nossos corações. 1991-2022. Vamos ter que mudar isso, Lorena disse, tocando a pedra. Ou deixamos como está, como lembrança de tudo que passamos. Ela pensou e concordou. Deixa. Essa mulher que morreu em 2022 era outra Lorena. Mais ingênua, mais frágil. A Lorena de hoje é outra pessoa. Mais forte, sobrevivente. Colocamos flores, lírios brancos como sempre. Mas agora não havia lágrimas. Apenas paz. Sabe, mãe, tem algo que nunca te contei. Lorena disse enquanto arrumávamos as flores. O quê? No dia do meu funeral, quando Paulo me fez ficar escondida e eu te vi de longe desabando. Eu escrevi uma carta, para você, explicando tudo, pedindo perdão, dizendo que um dia voltaria. Guardei ela por 3 anos, querendo te entregar quando fosse seguro. Onde está essa carta? Ela tirou do bolso um envelope amarelado, desgastado de tanto ser manuseado. Aqui, quero que leia. Agora. Aqui mesmo. Abri com mãos trêmulas. A letra de Lorena. Aquela caligrafia única. Li cada palavra, cada explicação, cada pedido de perdão, cada promessa de que um dia estaríamos juntas de novo. Chorei lendo. Não de tristeza, de amor. Você sempre soube que ia voltar, eu disse. Sempre tive fé. Mesmo nos momentos mais escuros, quando queria desistir, pensava em você. No seu rosto, no meu casamento tão feliz, tão orgulhosa. Pensava, preciso sobreviver, preciso voltar para ela. E sobrevivi, e voltei. Abraçamos ali mesmo, no cemitério, sobre o túmulo vazio que representava uma vida que terminou para que outra pudesse recomeçar. Quando saímos do cemitério, Lorena anunciou: tenho uma surpresa. Fechei algo na semana passada e não contei. O quê? Comprei um pequeno espaço comercial. Vou abrir minha própria empresa de consultoria para pequenos negócios, administração, organização financeira. Usei minhas economias que Paulo tinha guardado para mim. É pequeno, mas é meu. É honesto. É recomeço. Meu coração inchou de orgulho. E você vai precisar de ajuda administrativa, ela continuou. Pensei em contratar alguém de confiança. Alguém que sabe costurar, organizar, gerenciar. Conhece alguém? Demorei um segundo para entender.
Está me oferecendo emprego? Sociedade, 30% da empresa. Você e eu, juntas. Teresa em Lorena Consultoria. O que acha? Lágrimas de alegria. Acho que seria perfeita. Naquela tarde, fomos visitar a irmã Conceição em Ananindeua. Ela fez um almoço enorme, pato no tucupi, tacacá, vatapá, comida paraense de verdade. Comemoramos não apenas a sobrevivência, mas a vitória. Vocês são exemplo, Conceição disse. Mulheres fortes, guerreiras. Deveriam escrever um livro. Lorena e eu trocamos olhares. Talvez um dia, quando as feridas cicatrizarem mais. À noite, voltamos para casa. Sentamos na varanda com chá de camomila, ouvindo os sons noturnos de Belém. Grilos, carros distantes, vizinhos conversando. Sabe o que é engraçado, mãe? Lorena disse. Felipe me tirou 3 anos da minha vida, mas de certo modo me deu algo também. Me fez mais forte, me ensinou que sou capaz de sobreviver qualquer coisa. Me mostrou quanto te amo. E me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Tenho 62 anos, mas sinto que estou começando uma nova vida, com você ao meu lado, como deveria sempre ter sido. No mês seguinte, Teresa em Lorena Consultoria abriu portas. Pequeno escritório num prédio comercial. 3 funcionários, clientes locais, pequenos negócios precisando de ajuda com organização financeira e administrativa. Era modesto, mas era nosso. Lorena usou sua experiência em administração de forma honesta agora. Ajudava pessoas. Eu gerenciava o escritório, organizava documentos, atendia clientes. Trabalhávamos juntas todos os dias. Almoçávamos juntas, voltávamos para casa juntas. Pessoas perguntavam sobre nosso passado às vezes. A história tinha sido notícia grande. Respondíamos educadamente, mas brevemente. O passado era passado. O futuro era o que importava. Felipe continuava preso. Soubemos que tinha tentado apelar da sentença e foi negado. Tentou acordo de delação e ninguém aceitou. Seus advogados caros abandonaram quando o dinheiro acabou. Ele apodreceria na cadeia como merecia. Os capangas, o do boné, o da cicatriz, todos também presos. Alguns pegaram 15 anos, outros 20. A organização criminosa foi desmantelada completamente. O trabalho de Paulo não foi em vão. Em outubro, quase um ano após aquele domingo que mudou tudo, recebemos uma carta. Era de Henrique Moura. Ele tinha sido promovido a superintendente regional da Polícia Federal. Na carta, agradecia novamente nossa coragem e anunciava que uma operação similar tinha sido realizada em São Paulo, baseada em informações do nosso pendrive. Mais 40 prisões, milhões recuperados. Vocês mudaram muitas vidas, a carta dizia. Não apenas as de vocês. Lorena emoldurou a carta e pendurou no escritório. Não por orgulho, mas como lembrete. Lembrete de que o bem pode vencer, de que uma pessoa pode fazer diferença, de que nunca é tarde para lutar. Em dezembro, próximo ao Natal, fizemos algo especial. Voltamos ao cemitério, mas dessa vez com flores diferentes, rosas vermelhas, e uma placa nova, pequena, que instalamos ao lado da lápide. Aqui jaz o medo, aqui jaz a dor, aqui jaz o silêncio, mas daqui renasceu a coragem, a esperança e a verdade. Lorena Tavares, viva e livre, 2025. Tiramos fotos juntas ao lado do túmulo, sorrindo. Não de dor, mas de vitória. Naquela noite de Natal, nossa casa estava cheia. Conceição e a família. Vizinhos. Clientes que viraram amigos. Henrique Moura até apareceu, de passagem por Belém. Fiz uma ceia enorme com a ajuda de Lorena. Peru, arroz, farofa, saladas. Sobremesa foi 3 bolos diferentes. Comemos, rimos, dançamos. À meia-noite, Lorena pediu a atenção de todos. Quero fazer um brinde. A sobrevivência, a família, as segundas chances. A minha mãe, a mulher mais corajosa e forte que conheço. E a todos aqui que fazem nossas vidas melhores todos os dias. Saúde! Saúde! Todos repetiram, copos erguidos. Depois que todos foram embora por volta das 2 da manhã, Lorena e eu sentamos na varanda como tínhamos feito meses atrás. Foi um ano insano, né, mãe? Insano não descreve nem metade. Mas sobrevivemos, juntas, sempre juntas, não importa o que vier. Olhamos as estrelas no céu de Belém. Tantas estrelas. Cada uma talvez representando uma chance, uma esperança, uma vida salva. Mãe, obrigada, Lorena disse suavemente. Por quê?
por nunca desistir, por me procurar quando recebeu minha carta, por correr riscos, por levar um tiro por mim, por ser você. Segurei sua mão. Você é minha filha. Não existe obrigada. Existe apenas amor. Amor que sobreviveu morte, separação, perigo. Amor que nunca vai acabar. Ficamos ali até o sol começar a nascer. Um novo dia. Uma nova vida. Uma nova história. A história de Teresa dos Santos, 62 anos, costureira de Belém, que perdeu sua filha e a encontrou novamente, que enfrentou criminosos, fugiu da morte, levou uma bala e sobreviveu, que aos 62 anos recomeçou como empresária ao lado da filha que achava morta. A história de Lorena Tavares, 34 anos, que fingiu a própria morte para sobreviver, que viveu 3 anos nas sombras, que nunca desistiu de voltar para casa, que destruiu uma organização criminosa com coragem e inteligência. Nossa história. Mãe e filha. Sobreviventes. Guerreiras. Vencedoras. E se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar nossa jornada. Essa história pode parecer impossível, mas a verdade é que todos os dias mulheres enfrentam situações assim: violência doméstica, organizações criminosas, corrupção. Se você ou alguém que conhece está passando por algo parecido, saiba: há saída, há esperança, há pessoas que podem ajudar. Nunca desista, nunca pare de lutar e nunca subestime o poder do amor de mãe e filha. De Belém, Pará, com amor e esperança, Teresa e Lorena.